E aí, pessoal, aqui é o JP e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de química orgânica, estudando as classificações das nossas cadeias carbônicas, ok? Bom, para a gente entender um pouquinho, essa classificação, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, alguns elementos químicos têm a capacidade de formar cadeias, mas dentre o carbono é o mais estável ao formá-las, tá? Então, por isso que quando a gente fala aí de cadeia, a gente remete à cadeia carbônica, uma vez que outras cadeias com outros átomos podem ser formadas, mas elas não são tão estáveis e, consequentemente, elas não vão ser tão grandes, tá? Lembrando que formar essa ligação tem a ver com adquirir estabilidade. Justamente quem tem esse perfil é o carbono, ok? Então, a gente até consegue encontrar aí cadeias com átomos de enxofre e outros elementos, mas o carbono, sem dúvida, é o nosso foco aqui. E graças a essa capacidade dele de formar cadeias, a gente tem a variedade tão grande dos compostos orgânicos, ok? É justamente o que a gente observa, por exemplo, no grafite, no diamante, no fulereno, que são alótropos do carbono. Então, eu tenho apenas carbonos na estrutura e esses carbonos se ligam. Então, por exemplo, eu tenho estruturas com mais de 60 átomos de carbonos ligados entre si. Tá? Então, são cadeias muito grandes mesmo. Ok? Bom, esses átomos vão se ligar e formar o que a gente chama de cadeias. E a classificação da cadeia é justamente saber analisar como esses átomos vão se associar. Por que isso é tão importante? Porque dependendo do nosso critério de classificação, a gente vai ser capaz de entender comportamentos dos compostos orgânicos. Quais comportamentos? Por exemplo, as propriedades desses compostos. Então, por que certo composto é líquido, por que é gasoso, por que é reativo e tudo mais. E, como eu disse, a reatividade. Saber entender por que alguns vão reagir de um jeito e outros de outra maneira. Tá? Isso tudo com critérios básicos de classificação de cadeia. Vamos lá, então. Começando aqui. Primeiro critério que a gente vai classificar. São duas classificações. A chamada cadeia saturada, que é quando eu tenho apenas ligações simples entre carbonos. Trouxe aqui uma dica, né? Saturada, ligações simples, mas o grande segredo dessa classificação é analisar apenas as ligações entre carbonos, tá? Então, se eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos, eu tenho uma cadeia saturada. Se eu tenho pelo menos uma dupla ou uma ligação tripla entre os carbonos, eu tenho uma cadeia dita insaturada. É justamente essa dupla ou tripla entre carbonos que a gente chama de insaturação. Então, se eu quero perguntar, a cadeia tem insaturação? Eu vou procurar duplas e triplas entre carbonos. Esses termos de saturada e insaturada é interessante a gente associar com algo do nosso dia a dia. Talvez você já tenha ouvido falar de gorduras, óleos, qual que é a diferença, ou mesmo de uma gordura saturada para uma gordura insaturada. Aqui, bem rápido, retomando, falando disso, é que gorduras insaturadas levam esse nome porque tem dupla ou tripla na cadeia. Gordura saturada vai ter ligação simples. Isso interfere na qualidade, né, no quão saudável uma substância pode ser na nossa dieta. Só para vocês terem uma noção aí como que um critério simples pode estar relacionado com o nosso dia a dia. Vamos ver aqui alguns exemplos de cadeias e vamos classificá-las. Eu trouxe aqui a fórmula estrutural condensada. Se você tem dúvida ou tem dificuldade de enxergar as ligações aqui entre os meus átomos, eu te sugiro fazer a estrutural plana, abrir essas ligações, pelo menos entre os carbonos. É o que eu vou fazer aqui, olha só. Eu vou pegar as mesmas moléculas, tá? E vou abrir as ligações. Então, perceba aqui, ó. Esse carbono está fazendo uma ligação simples com esse, ok? E está ligado com 3 hidrogênios. Como que eu sei que são justamente essas as ligações? Porque tem que satisfazer as ligações de todo mundo. Carbono com 4 ligações, hidrogênio com 1, oxigênio com 2, nitrogênio com 3. Basicamente esses 4 elementos. Mas
Aqui, só para a gente começar, tem aqui carbono e hidrogênio. Então, olha só, uma ligação simples, aqui outra simples, outra simples. Justamente essa cadeia tem apenas ligações simples entre carbonos, então ela é uma cadeia dita saturada. Já nessa outra aqui, não aparece, mas tem que ficar subentendido aqui que tem uma ligação dupla. Porque se eu coloco uma ligação simples, eu vou perceber que está faltando uma ligação nesse carbono e uma nesse. Por isso que eu ponho aqui uma dupla. Então, essa cadeia é insaturada. Não importa se eu tenho 200 ligações simples entre carbonos e uma dupla. Essa uma dupla já torna a cadeia da molécula inteira insaturada, tá? Então, cuidado com isso, porque pelo menos uma dupla ou tripla na cadeia inteira já muda a classificação. Agora, esse último exemplo aqui. Temos aqui uma ligação dupla, mas essa dupla não é entre carbonos, tá? Entre os carbonos é só ligação simples. Como que eu sei que isso é dessa forma? Porque se a gente analisar as ligações, carbono está fazendo 4, hidrogênio 1, o oxigênio 2. Todo mundo satisfeito nas suas ligações. Como eu tenho entre carbonos apenas ligação simples, cadeia saturada, ok? Então, esse aí é o primeiro critério para a gente aprender a classificar a nossa cadeia, saturada ou insaturada, ok? Vamos lá. Próximo critério para a gente analisar. Cadeia homogênea, que é uma cadeia que contém apenas carbonos entre carbonos. Então, se eu pego a cadeia carbônica inteira, entre os carbonos eu vou ter apenas átomos de carbono. Ou uma cadeia dita heterogênea. Lembra aqui, ó, homogênea. Homo significa igual, então são coisas iguais entre coisas iguais. Carbonos entre carbonos. Heterogênea, hétero, diferente. Então eu tenho uma coisa diferente entre os carbonos. Essa coisa diferente entre os carbonos é chamada de heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo diferente de carbono no meio dos carbonos, ok? Tem que estar no meio da cadeia. Como assim? Vamos ver alguns exemplos aqui. Trouxe aqui, novamente, fórmula estrutural condensada. Vamos abrir essas ligações para a gente conseguir enxergar aqui, tá? Olha só, entre os carbonos aqui da cadeia carbônica, eu só tenho carbono, ó, carbono, carbono, carbono. Lembrando que o hidrogênio, ele está ligado ao carbono, mas ele está para fora, tá? Ele não está na cadeia em si. Então, justamente nesse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia dita homogênea. Já nesse segundo exemplo aqui, eu tenho um nitrogênio entre os carbonos. Assim, essa cadeia é heterogênea. E o meu heteroátomo aqui é o nitrogênio. Perceba que está satisfazendo as ligações de todo mundo, né? Então, o nitrogênio está fazendo 3 ligações que ele tem que fazer, os carbonos fazem 4, o hidrogênio está fazendo 1. Então, todo mundo aqui está satisfeito nas suas ligações, montei a minha estrutura, está aqui o meu heteroátomo. Então, essa cadeia é heterogênea, ok? E, por fim, nesse último caso, perceba que eu tenho aqui, ó, carbono, carbono, carbono. Eu tenho um oxigênio aqui. Cuidado, porque se a gente analisa na estrutural condensada, parece que o oxigênio está no meio da cadeia, mas ele não está. Entre os carbonos, eu tenho apenas carbonos. Então, essa cadeia aqui é homogênea, tá certo? Se eu coloco o oxigênio no meio dos carbonos, eu vejo aqui, ó, esse carbono faz 4 ligações, né? Uma com cada hidrogênio e mais outra com esse carbono. Aí eu posso colocar aqui, ó, esse carbono fazendo uma ligação simples com esse oxigênio e ligando aqui. O oxigênio vai estar satisfeito, ele vai estar fazendo as suas 2 ligações, uma com esse e uma com esse. Só que esse carbono não vai estar, ele vai estar fazendo só 2, e carbono tem que fazer 4 ligações. Por isso, essa estrutura, a única forma de representá-la corretamente é desse jeito aqui, tá certo? Então, ficou com dúvida se aqui está todo mundo satisfeito? Monta a fórmula estrutural plana, que não tem erro. Está aqui todo mundo fazendo suas ligações, satisfeito, cadeia homogênea. O simples fato de ter um heteroátomo interfere em vários aspectos
na minha cadeia. Às vezes eu posso torná-la mais ou menos reativa, mais ou menos polar, enfim. Então, saber esse critério é muito útil para a gente também, ok? Vamos lá, próximo critério. Cadeia dita normal ou linear é uma cadeia que tem dois extremos de carbono. Começa numa ponta, termina na outra. Por isso a ideia aqui de linear, tá? Cuidado aqui porque em alguns outros aspectos, conteúdos que a gente vai ver lá na frente, eu vou voltar a usar esse termo normal. Então tem que lembrar que uma cadeia normal é uma cadeia linear. São sinônimos, ok? Então falar linear ou normal é a mesma coisa. Já uma cadeia dita ramificada é a ideia do próprio nome, né? Ramos. Eu tenho uma árvore com vários ramos, com vários galhos. Então, eu tenho mais de dois extremos de carbono. Eu começo num lado e vou no outro. Esses dois extremos, né, mais de dois extremos, tem uma forma muito prática de saber, né, se é normal ou ramificada. É só eu procurar carbono terciário ou quaternário. Se eu encontrar algum carbono terciário ou quaternário, eu sei que a minha cadeia será ramificada. E assim eu consigo classificar facilmente. Lembrando que um carbono terciário é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos diferentes. E um carbono quaternário que está ligado a outros 4 carbonos diferentes. Ok? Então vamos lá. Exemplos, tá aqui. Trouxe aqui outro tipo de representação, né? Então, a estrutural condensada, mas além disso, agora tem esse parênteses aqui. O que significa isso? Significa que eu tenho duas unidades CH2 aqui no meio, tá? Então, eu posso escrever dessa forma ou posso escrever CH3, CH2, CH2 e depois um novo CH3, ok? Mesma coisa aqui, ó, outra representação. Se é difícil enxergar quem está ligado com quem aqui, como eu disse, abre as ligações. Se a gente abrir as ligações aqui entre os carbonos, fica bem mais fácil, porque aí eu sei que todo mundo está satisfeito nas ligações e não tem erro. Se eu analiso aqui, primeiro caso, ó, carbono primário, secundário, tá ligado a dois carbonos, secundário também, primário, ligado apenas a um carbono. Só tem o carbono primário e secundário, então essa primeira cadeia é normal ou linear, ok? Segundo exemplo, vamos lá. Aqui eu tenho carbono primário, carbono primário. Esse carbono é terciário, ok? Por que que eu não posso escrever CH3, CH, CH3 e depois outro CH3 aqui em sequência, igual eu fiz aqui? Porque aí, esse carbono, se eu ligar mais uma coisa nele, ele vai começar a fazer 5 ligações. E carbono faz, no máximo, 4, ok? Então, tá aqui a estrutura correta. Esse carbono é terciário, então eu tenho uma ramificação aqui. Assim, essa cadeia é ramificada. Já nesse último caso, eu tenho aqui essa estrutura. Perceba que eu tenho um OH aqui. Para poder encaixar esse OH, eu tenho que colocar ele para fora aqui da cadeia. Assim, todo mundo fica satisfeito. Primário. Esse daqui pode gerar dúvida, porque tem aqui em cima, mas cuidado, ele é secundário apenas. Lembra que classificar em primário e secundário é ligações entre carbonos apenas. Então, ó, primário, secundário, secundário e primário. Não tem carbono terciário e nem quaternário. Assim, esse composto esse composto tem cadeia normal ou também linear. Então, mais um critério aí de classificação para a gente saber. Critério relevante porque saber aqui se eu tenho ramificação, né, se eu tenho essa cadeia de um jeito ou de outro, depois vai me ajudar na hora que eu quiser dar o nome desses compostos, tá? Então, aqui outra classificação útil para a gente saber. A gente faz uma pausa aqui, primeira parte da nossa aula de classificação das cadeias carbônicas e continuamos já já com os outros critérios. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.